Boa noite, seja muito bem-vindo ao programa Ponto de Vista. Eu sou o Rui Alves e apresento esse quadro de bate-papos do portal de notícias Boletim Goiás, feito em parceria com a produtora TC Multimídia. O Brasil conta hoje com cerca de 11 milhões de servidores públicos, que representa o número de cerca de 12% dos trabalhadores do país. No entanto, um levantamento da Republic.org, feito em parceria com o Instituto Internacional Labor Trabalhos, informou que o Brasil ainda fica atrás no número de servidores públicos de alguns países da América Latina, como a Argentina, que tem em torno de 19%, Uruguai e Chile. E também um país da América do Norte, Estados Unidos. Estados Unidos tem cerca de 13,24% dos seus trabalhadores sendo servidores públicos. O que diferencia um pouco é a qualidade dos serviços apresentados. Hoje o nosso tema é sobre o serviço público, sobre o servidor público. Para bater esse papo, convidamos aqui o servidor público Bruno Queiroz. Bruno, boa noite, tudo bem? Boa noite, Rui. Boa noite, pessoal do Ponto de Vista, Boletim Goiás, TC Multimídia. Para mim é uma satisfação, um prazer muito grande estar aqui nesse momento, falando com vocês. Obrigado, Bruno. Obrigado por aceitar o convite, bater esse papo, falar sobre um assunto que acho que você domina, né? Tem alguns aninhos de serviço público, né? 18 anos, graças a Deus. É muito prazeroso, é gratificante ser servidor público. Eu sei que você passou por várias pastas e tudo mais, mas só para fazer uma pequena apresentação para quem está nos assistindo, te conhecer um pouquinho. Servidor público há 18 anos, como já disse, né? Você tem formação e você é gestor público, correto? E hoje ocupa o cargo de Superintendente de Desenvolvimento Econômico na Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Economia Criativa de Goiânia, a SEDEC, né? E também é membro do Sindicato dos Servidores Públicos da Comurg, correto? Isso, correto. Então, a Comurg que é o meu órgão de origem, né? Sim, então, por isso que eu te perguntar já aqui, Comurg foi para o concurso da Comurg que você passou e se tornou um servidor efetivo do município de Goiânia. Exatamente. Certo. Lá onde tudo começou, entendeu? Na verdade, assim, eu iniciei na vida pública na extinta Companhia de Obras e Habitação, a Comob, né? Como a Comurg absorveu a Comob, então lá no meu órgão de origem hoje é a Comurg. Mas o meu início no serviço público foi na extinta Comob. Interessante, para quem está nos assistindo e não conhecia essa história, então existia uma outra companhia e aí com a criação da Comurg ela absorveu todo o capital, inclusive de servidores. Isso, a Comurg já existia. A Comurg já existia. Né? Aí a época assim, quando extinguiu a Comob, que acabou com a Comurg absorveu não só a Comob, como a Compav e algumas outras companhias do município. Certo, então estamos em 2024, então foi 2006, é isso? 2006 você passou. Assim, em 2006 eu ingressei na Comob, né? E assim, quando a Comurg nos absorveu ali, foi por meados de 2009, final de 2009 para 2010. Certo. Para ser mais preciso. A Comurg passou já por muitas mudanças nesse período aí, né, Bruno? Que a gente acompanha aí de Goiânia e que a gente gostaria até depois de discorrer um pouquinho mais sobre isso, você falar sobre alguns trabalhos que a Comurg apresentou diante do servidor público. Mas antes, só para iniciando já no nosso tema, falando sobre o servidor público, como que você definiria o servidor público? O que é o servidor público do seu ponto de vista? Como eu falei, para mim é gratificante demais, cara. Só de você atender a população, de você servir a população do seu município, do seu estado, do seu país, é algo extraordinário. Então, quando o trabalho do servidor público é um trabalho que se doa mesmo, a gente faz para outras pessoas, em todas as esferas, na educação, né, na parte de saúde, a própria limpeza urbana e a parte administrativa também, porque todo ponto que você vai tem alguém ali para te atender, tem alguém para te servir. Lá na escola tem os professores. Então, para mim, é gratificante, entendeu? Somar de algum momento. E ser ferramenta também. O servidor público é um instrumento de transformação na vida das pessoas, de qualidade de vida, né? De proporcionar isso. Porque se a gente não tiver uma limpeza de qualidade, entendeu? Isso interfere diretamente na qualidade da vida dos moradores ali daquele município. Se a gente não tiver uma saúde de qualidade, e todo esse trabalho é feito por um servidor público, por alguém que está ali
ali na ponta, alguém que está ali. Independente dele sendo de carreira, né, o efetivo ou o comissionado, todo esse servidor é de extrema importância para qualquer município, né, qualquer estado e para a nossa União. Então, para mim é muito gratificante. Eu sou muito orgulhoso em fazer parte do município de Goiânia, então, assim, e no decorrer, né, da nossa vida profissional, cara, é tantas histórias, é tantos amigos, é tantos acontecimentos, tantas coisas, tantas transformações, você vê realmente ali a cidade mudando, a transformação, as coisas acontecendo, então, e isso não tem preço. Então, você passar por uma praça, eu falo por experiência, você passar por uma praça ali junto com o seu filho, falar, ó, papai participou disso aqui, ou na construção, ou ali no trabalho operário, ou na elaboração do projeto, ou de alguma forma você contribuiu com aquilo ali virou um mecanismo ali que proporciona qualidade de vida para as pessoas, isso é extremamente gratificante. Então isso não tem preço. Para mim, eu defino como, cara, orgulho que eu tenho de ser servidor, e em especial do município de Goiânia. Sim. Então, nesse sentido, você falou de servidores públicos comissionados e o efetivo. Você sempre foi servidor público efetivo ou já teve alguma vez um cargo em comissão antes de passar no concurso também? Já, na própria Comob, eu fiquei 1 ano em comissão. Um ano em comissão? 1 ano em comissão. E aí já pegou o gosto pelo... Já seguiu, já foi engatilhado. E assim, interessante que a maioria dos servidores da Comob, que a gente iniciou os trabalhos comissionados, também engatou no mesmo concurso, e todos, entendeu? Assim, os que foram aprovados, né, continuaram aí na vida pública aí, agora como efetivos. Uma turma que já estava junto foi e virou parceiro aí agora de trabalho. Foi um concursão que na época o então prefeito da época, Iris Rezende, né, fez, e a turma, como se diz, caiu pra dentro e vamos embora, e foi. Mas você sempre teve desejo em ser servidor público? Ou você tinha uma visão de ter uma outra profissão, a não ser o serviço público, de fato? Não. Na verdade, eu tava em outra vibe, né? Eu tava lá para a área de tecnologia, então assim, eu não tinha essa vocação, e isso aí deve ser minha avó que insistiu, minha avó que foi atrás da pessoa que me nomeou no cargo e insistiu para que eu continuasse, mesmo depois que eu fui aprovado. Aí eu passei por alguns momentos difíceis na minha transição lá para a Comburgo. O meu início na Comburgo não foi muito fácil, mas a minha avó ali em cima, insistindo, me acordando e tal. E, cara, eu devo isso a ela, eu devo isso a minha avó. Se hoje eu tenho carreira, se hoje eu estou no serviço público, é graças a uma mulher que não, em momento algum, ela descansou, ela acordava cedo, ela fazia minha marmita, ela enchia meu saco, sabe? Então, assim, ela organizava meu uniforme. Então, se hoje eu estou no serviço público, eu devo a ela, porque você estava dando trabalho em casa? Vontade de desistir era todos os dias, mas graças a Deus, aí quando a gente, até porque eu era muito novo, então era 18 anos de idade, e sim, você queria outro momento, outra coisa, e assim, naquela responsabilidade que a função na época, né, nos impunha, não estava naquele momento, então eu não me sentia preparado naquele momento. Mas hoje eu vejo que todo aquele sacrifício lá atrás, toda aquela encheção de saco, a gente pode falar, né? Aquela cobrança, entendeu? Aquela 6 horas da manhã batendo na porta lá e quase me tirando da cama para ir trabalhar, hoje tem um resultado e eu devo isso a ela, cara. Então, assim, eu não queria caminhar, mas depois que a gente entra no serviço público, depois você começa a fazer as coisas, você começa a ver as coisas acontecer, cara, aí é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Nem tudo são flores, né? Então, todo serviço, toda profissão, ela tem os seus prós e contras, né? E tem as dificuldades. Nesses anos de carreira no serviço público, quais foram algumas das dificuldades que você já enfrentou para poder exercer o seu trabalho? Em alguns momentos, ingerências políticas, isso aí é comum no serviço público. Então, e assim, no serviço público ele é cheio dos altos e baixos, entendeu? Em algum momento
da sua carreira profissional, você pode estar exercendo uma função de chefia e ali estalar de dedo, uma determinação, você já não está mais, e é onde você comandar, você já deixar de comandar, ou você não atender algumas questões políticas, né, dependendo da pasta onde você está. Isso acontece, a gente não tem que tampar só com a peneira, porque realmente acontece, e aí você sofreu algumas perseguições políticas. Então, porque o serviço público, querendo ou não, gente, ele é extremamente político. Então, o servidor público também é um agente político. Então, assim, alguns momentos a gente tem dificuldade de desempenhar nessas questões, porque nem tudo é à vontade, nem tudo é da forma que a gente quer. Então, assim, vários colegas desenham inúmeros projetos, têm muitas ideias sensacionais, mas que não chegam a colocar em prática por conta de entraves de interesses. Ou não atender o interesse X, no interesse A, e assim sucessivamente. Então, essa é a maior dificuldade hoje do serviço público, da execução, né? Deixar ele menos moroso também é um entrave político. Você já falou dessa perseguição política, é um tema que a gente até iria abordar, mas aprofundando só um pouquinho nele. Para quem não entende muito do serviço público, né, ele falou cargos de gestão, de gerência, existem cargos, né, tem uma cadeia hierárquica do serviço público, né, para poder fazer toda a gestão, diretores, o superintendente, como cargo que você ocupa hoje, o secretário, e gerentes, e até vir chegando aí os operacionais, né. Então são vários cargos, e esses cargos de gestão geralmente são por meio de nomeações políticas, né. O prefeito faz isso para atender um vereador, um outro vereador, para poder fazer a política que tem que ser feita, e aquela comunicação até para aprovação de projetos e tudo passar na Câmara Municipal, e aquela troca que a gente sabe, não há como esconder que isso acontece na política. Essa, então, é uma das maiores dificuldades do servidor público de carreira, de exercer o trabalho. São essas mudanças políticas que acontecem nas pastas, e que o trabalho está desenvolvendo, mudou, para tudo e volta tudo da estaca zero, né? Aí talvez o outro que chega não tenha interesse em dar continuidade, né, naquelas ações, e aquilo ali para e começa para frente, aí ele vem com outras ideias, com outros projetos. Então, assim, esse é o meu ponto de vista do serviço público. Então, é a dificuldade que a gente tem, essas ingerências políticas que ainda acontecem, entendeu? Muita coisa boa para no meio do caminho, porque não atende o interesse ou do secretário que chegou na pasta, ou da questão do projeto político como um todo. Certo? E é importante até frisar aqui que nem sempre é por uma simples perseguição política, porque a pessoa acompanhava o trabalho de um grupo e simplesmente já não quer, mas é porque aquela gestão identificou que tem um outro projeto que é prioritário a ser executado, e para tudo que estava sendo feito e vai em diante. O que é ruim para a administração, você parar para analisar, né? Até porque tem uma despesa de tempo, de recurso, que de repente é destinado àquele projeto que está quase concluindo para poder entregar para a comunidade. Não, então isso aqui não é prioridade, é um outro, né? Agora isso passa a ser prioridade. Esse é uma grande dificuldade. Dentre esses 18 anos de carreira pública, até você falar um pouquinho sobre o que é a carreira do servidor público, como é que ele constrói uma carreira, o que pode ser feito, o que você identificou que te agregou cada dia mais no seu projeto, no seu trabalho, tanto profissionalmente quanto politicamente, e até como remuneração, para quem pensa em seguir a carreira de servidor público efetivo. Eu vou fazer um concurso para uma área de repente mais de um nível mais baixo, um nível médio, né? Ou de repente até um nível superior. E como é que eu consigo ter uma progressão de carreira para que eu possa ter um salário que seja compatível com a função que eu pretendo exercer? Primeiro passo, conhecimento. Então, o conhecimento ele é fundamental. Então, é buscar conhecimento. Segundo, o network, né? É a gente abrir portas, conversar ter acesso a pessoas, isso é extremamente importante. E a política, isso é agente político, entendeu? Hoje o servidor público que for um agente político, eu falo não como disputando eleição, não como candidato, até porque eu fui candidato em 2020, gosto da política já antes de ser servidor público,
Eu desde os 15 anos milito na política, eu gosto, é uma coisa que eu sou apaixonado e isso veio somar comigo no meu processo aí como servidor, né, no meu processo de carreira. Então é fundamental conhecimento. Isso é primordial, é o cara saber o que está fazendo, é estar disposto a aprender, é ser aberto. O servidor público que não é aberto, aquele que é fechado, ele continua ali exemplo na origem, onde começou, e a gente tem exemplo de vários companheiros que está até hoje desempenhando o mesmo papel, a mesma função, não porque não tem a capacidade, lógico, mas porque não buscou, não foi atrás, não buscou desenvolvimento. Então eu acho que, assim, para a carreira é isso. É interessante você falar isso, que isso me remete até a outras profissões, né? Por exemplo, falar até da advocacia, que é a profissão que eu exerço externo, né? A gente vê profissionais que iniciam, concluem, ou passam na prova da ordem, pegam a carteira e não se profissionalizam em outras áreas ou não buscam profissionalização e fica sempre tendo aquele trabalho a vida inteira mais limitado, enquanto que outros comunicativos, fazem uma grande captação, se especializam, vão buscando e crescendo e ampliando seus trabalhos de acordo com a expectativa e perspectiva, né? E assim, nada errado, né? Tem gente que quer viver a vida naquele padrão e outros que querem buscar o seu desenvolvimento, né? Da mesma forma. Também aí nesse período passaram-se muitas gestões municipais em Goiânia, né? Quais foram as gestões de prefeitos que você trabalhou? Quem foram os prefeitos das gestões do período que você teve ali como servidor? Tive com o prefeito Iris Rezende, né? Quando você começou era o Iris? Iris. Então, e o Iris teve 2 gestões seguidas, depois o Paulo Garcia, a gente passou pela gestão do Paulo Garcia, passamos pela gestão do Iris novamente, o Iris novamente. Então assim, eu trabalhei mais na gestão com o prefeito Iris Rezende. Foram 3 gestões, no caso? 3. Aí duas do ele Paulo. com o Garcia, ele com o Paulo, depois o Paulo, depois o Iris de novo. O Iris venceu de novo em 2016, né? Exatamente. Foi até 2020. E aí, em 2020 venceu o Maguito. Você trabalhou? Trabalhei ativamente, fui candidato a vereador pelo MDB. Então, assim, eu vim o meu partido de origem foi o MDB, o meu primeiro partido. Participei da Fundação Ulisses Guimarães, MDB Jovem. Então, assim, e fui candidato pelo MDB. Então, vamos falar um pouquinho mais dessa carreira sua aí do pleito eleitoral, mais à frente. Eu quero conhecer um pouquinho mais disso aí. A gente já se conhece há um tempinho, mas tem muita coisa sua, da sua carreira que eu não conheço. Eu quero aproveitar essa oportunidade aqui para poder falar isso. E vamos falar um pouco dessas gestões. Antes, deixa eu só passar aqui um recado para o nosso colega que nos assiste, que é advogado. Você que tem o problema de comunicação aí no seu escritório com o seu cliente que fica ligando todo dia. Doutor, como está o andamento do meu processo? Existe um aplicativo que soluciona esse problema para você. Ele chama App do Advogado. O seu cliente baixa e ele recebe a notificação de quando há o andamento no processo dele. O custo é baixo, você não tem que ter um servidor, um secretário, uma secretária ligando ou atendendo o telefone para dar informação. E o seu cliente fica satisfeito de receber a notificação. Acesse o link aqui embaixo, appdoadvogado.online, e conheça essa plataforma. Então, aí, estando como servidor público de Goiânia, teve o prefeito Iris Rezende, Paulo Garcia e agora o prefeito Rogério Cruz, que na ausência do Maguito, que venceu o pleito 2020, para quem não sabe, o prefeito faleceu de Covid, né? E aí o Rogério Cruz veio, assumiu e está aí no seu último 4º ano de mandato. Dentre esses prefeitos, Bruno, como que você avalia que foi a gestão desses prefeitos para o servidor público? Não vamos falar só da gestão do município de Goiânia, mas já que está falando de servidor, como que foi a tratativa? Porque a gente sabe que cada um tem uma forma de gestão. Tem sempre um administrador que ele é pró-servidor público, um outro é pró-mercado e acaba sacrificando mais um lado e o outro. Como que foi a gestão e, dentre eles, qual foi o melhor para o servidor público? Sem dúvidas, o prefeito Rogério Cruz. Isso eu não estou falando com hipocrisia, porque de todos os que passaram, o Iris, assim, é um líder extraordinário, um gestor fenomenal. Para a cidade ele doou muito, ele deu muito para a cidade, participava muito, ele era muito ativo
né, nas secretarias, ele era muito ativo nas frentes de obras, então ele era um tocador realmente de obras, então um cara que nós aprendemos muito, né, tive o prazer também de ter funções de chefias na gestão do prefeito Íris, mas para o servidor, né, o Paulo Garcia foi um cara bom, fez alguns trabalhos para o servidor, mas sem dúvidas Rogério Cruz foi um cara que doou muito para o servidor público. A gente sabe que o prefeito ele não agrada a todo mundo, ele não consegue agradar a todo mundo, mas o Rogério Cruz é um prefeito sensível, escutou as nossas pautas, entendeu? Então todos os aumentos ali, mesmo que em menor proporção, ele nos proporcionou. Então o que a gente tinha perdido, isso eu falo agora já da categoria nossa lá da Comurg, o que a gente tinha perdido anos atrás foram recuperados, porque a gente passou por muitos anos com gratificações congeladas, veio o Rogério, organizou toda a situação. Então eu falo por mim e por muitos colegas que participam, porque eu sei que pode ser, talvez eu não seja unânime, mas o Rogério Cruz, pro servidor público, eu considero um dos melhores prefeitos até hoje que eu trabalhei. Que deu a condição de trabalho e reconheceu a remuneração. Exatamente. Dentro disso aí tem um outro ponto de vista, né? Tem um contraditório que a gente acaba vendo algumas greves, principalmente de servidores da educação. Pelo menos que eu me recorde, se eu não estiver enganado, acho que na verdade, a única categoria, de fato, que pontuou uma greve contra a gestão do prefeito Rogério Cruz foi a educação. Qual que é a sua avaliação nesse ponto? O que seria, o que atribuiria isso? Ele não foi assertivo nos servidores da educação? Então eu avalio que tudo é questão de negociação. Eu não sei o que foi negociado pela pasta da educação, eu não sei se é todo o servidor da educação ou se é uma categoria específica, né? Então assim, eu acho que tudo foi a forma de negociar, a forma que chegou até o executivo, ou se tem alguma questão política no meio. Então assim, como eu não participei ativamente, eu falo mais da parte operacional, eu não sei como que foi a negociação com a educação, mas cada categoria tem uma cobrança, cada categoria tem a sua exigência, né? Cada categoria tem um formato, né, de levar isso ao executivo, de levar isso à Câmara Municipal, mas assim, eu posso falar assim, em sensibilidade de atender, de receber e de entregar, eu ainda não vi. Isso aí eu ainda não vi. Eu acho que até desafio algumas pessoas em provarem qual prefeito entregou nesse período que nós estamos falando agora mais para o servidor do que o Rogério. Em entrega, eu não conheço, eu desconheço o outro, né? Entrega para o servidor igual o Rogério entregou nesses últimos anos aí na sua gestão. Um fato é que a educação, não só no município de Goiânia, mas nem só nessa gestão, em gestões anteriores, ela sempre foi mais ativa quanto a essa questão de reconhecimento. E um fato é que a remuneração dos nossos servidores de educação está muito aquém do que deveria, principalmente para o professor que está na sala de aula. Isso é no Brasil inteiro. É algo que deveria ser corrigido, é a valorização do professor na sala de aula, para que possa trazer uma educação de qualidade e um desenvolvimento educacional no país. Isso no município de Goiânia e todo o país, que deve ser, sim, ajustado, né, em todos os municípios. Há um trabalho também desenvolvido aí no meio dos servidores, falando já dessa pauta aí de negociação com o prefeito. Inclusive, você pode até falar um pouquinho para a gente, por ser membro do sindicato dos servidores da Comurg, qual que é a importância desse sindicato, ou de associação de servidores categorizaes para trazer esses benefícios para os servidores? O sindicato é a voz do trabalhador, né? O sindicato é aquele que briga coletivamente, não por um interesse individual. Então hoje o sindicato com força, com voz, apoiado, né, os seus membros, apoiado pelas pessoas que estão, né, sindicalizadas, com força política, ele consegue de fato mais benefícios para a categoria. Então, quando é um sindicato que não tem força política, que não tem uma representatividade, ele tem uma dificuldade maior de acesso. Então, eu acho assim, hoje
todas as conquistas, isso eu posso falar, todas as conquistas que temos, a diferenciação salarial que algumas categorias têm das outras, é luta do sindicato, é luta dos seus sindicatos. Então, sem essa representação, sem essa voz, sem, né, essa, como se diz, essa figura de autoridade perante ali o executivo, fazendo o que precisa ser feito ali nos bastidores da Câmara Municipal, entendeu? Trabalhando mesmo politicamente forte para conquistar o que almeja a sua categoria, eu acho que seria impossível qualquer categoria ter êxito, certo? Como eu posso dizer, na busca das suas demandas, entendeu? Na busca ali do que eles pleiteiam ali, o que eles entendem como salário, o que eles entendem como melhoria, o que eles entendem como benefícios. Certo. A gente consegue identificar isso muito na prática. A gente vê, como a gente sempre fala, pensa em greve ou pensa em servidores, você sempre pensa muito nos servidores da educação, porque de fato eles são muito bem organizados em sindicatos, isso aí no Brasil inteiro. E o sindicato é muito incisivo, ele é muito representativo e qualquer situação forma greve mesmo, para o atendimento e vai para a porta da prefeitura ou do estado ou do governo do estado, aonde estiver, e luta. E apesar disso ainda está, como eu já falei anteriormente, aquém de atendimento das necessidades. Mas imagina se não tivesse, né? Se não fosse o sindicato deles brigando, se não fosse o sindicato lutando, a união dos trabalhadores ali em busca dos seus benefícios, em busca do que pleiteiam, do que entendem que merece. Eu acho que assim, hoje falando na educação, tem que ser extremamente valorizada, mas toda a gestão também tem uma responsabilidade. E nós, como servidores públicos, também entendemos, né, que não adianta você sair também dando demais, porque a gente já sofreu isso na pele. Já teve prefeito que chegou aí e falou o que ia fazer e depois a gente teve que perder, tirar para trás. Então, tudo tem que ser feito dentro da responsabilidade. E como servidores também temos que entender isso. Você fala até no sentido que o prefeito chegou a prometer, negociou, mas na hora que for olhar as contas públicas não atendia. Então, aí na hora de entregar não chega. Então, acho que é importante ter uma negociação que atenda os dois lados, entendeu? Tanto o servidor junto ao sindicato entender que aquele momento ali a gente consegue fazer daquela forma e o gestor público também entender que precisa melhorar de alguma forma. Então tem que ter esse equilíbrio, tem que existir esse equilíbrio. É importante isso ficar bem pontuado, porque todo servidor gostaria de receber a remuneração maior possível, né? Todo mundo, em toda a sua profissão. E quando se fala do recurso público que está ali, porque tem uma previsão orçamentária de recebimento, de receita, do que tudo que é gasto. E se não tiver essa responsabilidade, mesmo com o pagamento do salário dos servidores, a conta não fecha, né? Ela não encerra. E isso é fundamental, ter esse cuidado e negociar para que atenda a prefeitura e o servidor. Bruno, você fala um pouco mais sobre gestão. Você chegou a ocupar alguns outros cargos, hoje está como superintendente lá na SEDEC, Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Goiânia, mas já teve alguns outros trabalhos que foram desenvolvidos, inclusive dentro do seu órgão de origem, da Comurg, em outras gestões. Quais foram esses cargos que você ocupou e como que foi o desenvolvimento de alguns deles para a gente aqui? Na Comurg eu fui responsável, né, a assumir a chefia de departamento da coleta seletiva, fiquei por um tempo lá e na época da implantação da coleta seletiva, no início da coleta seletiva em Goiânia, então eu tive o prazer de estar à frente desse departamento. Eu fui o primeiro chefe de departamento, então eu tenho muito orgulho de fazer parte, de ter trabalhado, né, com o projeto da coleta seletiva em Goiânia, após eu assumir o departamento de coleta, numa crise do lixo, na gestão do Paulo Garcia. Então, na crise do lixo, eu fui encaminhado, né, para assumir o departamento de coleta e, em seguida, a infraestrutura, lá na Comurg. Então, assim, e na infraestrutura também foi um lugar que eu fiquei muito feliz, porque a gente trabalhou com transformações realmente. Então a gente chegava numa praça que estava feia, ia lá, revitalizava, ou destruía, ou fazia outra praça. Então uma equipe grande, uma equipe ampla, pessoas bastante acolhedoras. E exemplo um cartão postal, nós tínhamos como
projeto nosso, né, da gestão da época do prefeito Paulo Garcia, do então presidente da Comurg, o Edberto, que a gente queria entregar um novo cartão postal para a cidade de Goiânia e entregamos a Praça do Sol, aquele o letreiro é Goiânia, Goiânia e tal. Então é muito gratificante quando passa por ali e vê aquela situação, a ciclovia que passa recentemente aqui da T63. Então obras que ficam, benefícios que ficam, e a gente saber que fez parte daquilo ali é muito gratificante. Então, dentro da Comurg, eu tive o prazer de atuar nessas áreas, na gestão do Íris, quando criou os POPs, né, que dividiu a cidade em quatro áreas de limpeza, que criou as coordenações operacionais chamadas POPs. Eu tive o prazer de assumir o POP 2, que era responsável pela região sul e leste de Goiânia, então um quarto da cidade de Goiânia, com o serviço de poda de árvore, desde a pintura do meio-fio, a roçagem, a varreção, a coleta de lixo, era de responsabilidade dessa coordenação. Então, assim, foi muito serviço, foi muito trabalho, era muito mutirão, mas era muito gratificante. Então, foi uma das pastas ali que eu fiquei por 3 anos. Então, o Íris tinha essa característica, né, as pessoas ficavam bastante tempo na gestão, não tinha muita rotatividade. Então, eu pude ficar por 3 anos ali na coordenação. Eu saí para disputar a eleição, mas fiquei lá. E foi muito gratificante mesmo, porque a gente pôde rodar aí os 4 cantos da cidade. A limpeza urbana, ela é fascinante, você conhece os pontos da cidade, você conhece pessoas. Então, eu acho que todas as pessoas que trabalham, né, na limpeza urbana, todo comurgueiro, né, ele fica enraizado, mesmo que você saia, vá para outras áreas, né, como eu saí, fui para a prefeitura de Aparecida, fui para a agência do meio ambiente, mas a raiz fica, e as pessoas falam com muito orgulho, com muita gratidão, por mais que as pessoas, né, tenham uma imagem aí, diferenciada da realidade que é lá dentro da Comurg. O servidor da Comurg, ele é apaixonado, independente da área que ele esteja, ou da secretaria, ou do ponto que ele esteja, ele é apaixonado pela companhia e pelo trabalho que a gente executa na cidade de Goiânia. E isso, então, é devido a uma cultura organizacional que tem na Comurg, que já foi implementada de quando ele se torna servidor da Comurg, ele leva isso com ele. Ele abraça, eles fazem, abraçou, vestiu o jaleco laranja, acabou. Entrou pra Comurg, vários presidentes passaram com a Comurg com a missão de acabar com a Comurg, acabaram virando o xodó. Então nós teve alguns presidentes que veio realmente, de fato, para liquidar, para terceirizar a Comurg, e por fim ele já era o defensor da companhia, porque lá são pessoas acolhedoras, né? Assim, lógico, em toda a prefeitura, em todos os órgãos tem as pessoas, mas a Comurg ela tem um diferencial, e assim, não puxando a sardinha, porque hoje eu estou na Secretaria de Desenvolvimento e Economia Criativa, e as pessoas lá também têm um acolhimento muito bom conosco, mas a origem ali, ela fica marcante e faz parte da nossa história. Não sai, né? Você falou que nesse período que você coordenou o POP 2, né, teve a coordenação da limpeza urbana durante 3 anos, então eu ia te perguntar o ano, mas da gestão do Íris já foi a última gestão, já ali de 2016 a 2020. E você saiu então no último ano da gestão para poder disputar o cargo de vereador. Eu saí no final de 2019. Certo, já saiu com antecedência para... Não, eu saí no final de 2019. E não com tanta antecedência, então, se eu puder entrar, porque aí aí eu já entrei no entrave político, então aí já tem disputa de espaço, tem aquela questão toda que eu não quis pontuar aqui, mas... Entendi. Foi mais prudente sair. É porque ainda mais uma companhia do tamanho da Comurg, saem sempre vários candidatos dali de dentro, né? E aí é isso que seria a situação, então, que aí começa a ter os entraves políticos para um minar o outro que é candidato. É natural, é o processo natural da política, né? Então é a arte de ocupar espaço, então, e assim, a gente que participa desse movimento, a gente que vive nesse meio, a gente sabe entender que a gente já entra no jogo sabendo da regra dele. E ali tinha um momento, tinha já pessoas que já almejavam espaço e tinham um maior poder político do que eu tinha na época. Então era mais prudente a gente recuar e avançar de outra forma. Então, eu acabei não falando aqui, mas hoje você está como suplente de vereador ainda de Goiânia, pelo MDB.
Você teve quantos votos? Eu acho que eu não estou mais, porque eu já mudei a minha filiação, né? Então, sim. Com a mudança da filiação, eu deixo de ser suplente. Pela infidelidade partidária, deixa de ser Eu já suplente. mudei 2 vezes, então eu fui para a Agida e agora recente Republicanos. Certo. Quantos votos você teve na eleição? 690. 690 votos. E de onde saiu a ideia de colocar o seu nome à disposição para disputar o cargo de vereador? Lá de dentro da Comurg mesmo. Pedido dos servidores. E assim, eu não queria ser candidato, mas de tantas pessoas insistirem. E assim, o trabalho estava bom. O trabalho na gestão do POP 2 estava numa crescente. O POP 2 tornou, não só o POP 2, todos os POPs, os 4 POPs, tornaram uma espécie de uma subprefeitura. E aí alguns interessados entenderam que aquilo ali tinha um poder político muito forte, então começaram a trabalhar em cima disso. E como a gente desempenhou um trabalho com uma equipe muito boa, porque comigo, não, porque nada que você faz na vida pública é só você. O serviço público é um serviço de mãos dadas. Você precisa das outras pessoas, você precisa dos outros companheiros para ter êxito nas ações. Então, toda a equipe, ela tinha um só direcionamento, ela falava a mesma língua, então a gente estava muito alinhado e estava entregando muito para a cidade. Isso era bom, porque como alinhou, a gente estava entregando muito para a cidade, e o reflexo disso foi a questão política. Começou a aparecer, começaram a falar, e boatos e tal. E aí eu gosto da política, eu tenho a política na veia e decidi que ia disputar a eleição. Mas não seria no MDB. Não seria no MDB de primeiro momento. Eu até procurei um outro partido, tentei me organizar naquele partido, mas não tive êxito lá, porque como servidor fui chamado pelo então Paulo Ortegal, o prefeito Iris, para que eu disputasse a eleição no MDB, e como um servidor obediente que sou, Foi um convite do Iris Rezende, da cúpula do MDB, para poder ser esse candidato pelo partido. Exatamente. Para colaborar com a candidatura dentro do partido. Isso, não só eu, como alguns outros companheiros também que integram o serviço público na Prefeitura de Goiânia. Certo. Estamos em ano eleitoral, 2024, eleições novamente para prefeitos, eleições municipais para prefeitos e vereadores. E esse ano você é candidato a vereador novamente? Não, eu vou participar do processo político, vou participar das eleições, mas não como candidato. Eu vou contribuir, porque eu acredito num projeto, posso falar o nome? Pode, claro, tá à vontade. Eu acredito num potencial do ex-secretário Jefferson Abel, hoje vereador. Então sentamos, conversamos e veio de encontro o meu projeto com o projeto dele. E eu acho que agora é hora da gente unir forças. Eu não poderia ficar de fora do processo, porque eu gosto muito da política, eu gosto muito de atuar na política. Então toda a minha trajetória na prefeitura foi servidor e também servindo a política, não só da cidade, como do estado. Então eu já trabalhei com deputados. Então eu achei interessante o dia que o Abel me procurou, o projeto dele vem de encontro conosco e eu vou ajudar o Jefferson Abel, entendeu? Nessa eleição. Entendi. Bom, e peça apoio. A política é pedindo, E peça apoio para quem estiver assistindo aí, que conheça aí as redes sociais do nosso amigo e hoje vereador Jefferson Abel. Perfeito. Inclusive deve ter as indicações lá nas suas redes sociais, para você até colocar aqui, daqui a pouco tu já coloca aí as suas redes sociais, para as pessoas acompanharem um pouco o trabalho que você desenvolve como servidor público, como agente político, e acompanhar o candidato, ou ainda estamos em período de pré-campanha, então pré-candidato. Jefferson Abel, ele é vereador, em 2020, foi eleito em 2020, e foi secretário de Desenvolvimento e Economia Criativa, e acabou voltando também agora para a vereança, devido ao afastamento que tem que ter de órgãos de gestão, de ordenador de despesa, para poder disputar novamente a eleição, Exatamente. E para você ter uma ideia, para você ver como que é, lá atrás, em 2019, eu estive com o Jefferson Abel, na época ele estava no partido, ele foi eleitor, o Avante, estivemos lá, sentamos. Eu até tive um período no Avante, era o partido que eu tinha procurado para disputar a eleição antes de ser chamado para retornar para casa, para
para o MDB. Então, assim, foi lá que eu conheci o Abel, lá que eu vi o trabalho. E na época o Abel também era servidor do município. Eu falo Abel pela intimidade que a gente já tem hoje, mas o vereador Jefferson Abel. Então foi nessa época que a gente começou a estreitar a relação e conversar. E lá em 2019 eu já identificava com o Jeff, que também é um cara batalhador, um cara que luta, um cara que corre atrás e super carismático. Então aí Deus nos proporcionou esse encontro agora, nesse novo momento, e deu certo a gente alinhar e caminhar junto, não porque eu desisti, mas porque eu acredito no projeto dele, quero unir o nosso projeto, porque o meu projeto ele não é um projeto individual do Bruno, ele é um projeto que é construído a várias mãos com outras pessoas, e nós acreditamos, não só eu, como toda a equipe que caminha comigo, todos os companheiros, acreditou no Jefferson e encontrou nele lá um potencial para a gente somar e fazer mais para o Goiás. Então não veio apenas o Bruno Queiroz, mas um grupo que acompanha o Bruno para esse projeto. Exatamente. Certo. Bruno, obrigado. Esse foi o ponto de vista do Bruno Queiroz. Obrigado pela sua participação. Nosso tempo aqui ele voa. Tá? Vai rápido, né? Eu gostaria que você deixasse as suas redes sociais, como falei, para as pessoas poderem te seguir, acompanhar um pouco mais o trabalho que você faz como agente e hoje como superintendente de desenvolvimento econômico, né? E ver, inclusive, para poder trocar ideias e dizer o que pode ser feito para o município de Goiânia, como servidor público que é, né? E está aí à disposição para servir. Então, para a câmera de casa, você pode falar aí com o pessoal e deixar um recado também para a turma aí. Olá pessoal, então o meu Instagram é Bruno Queiroz 020, né? E o recado que eu deixo, que eu não falei do meu prefeito é o Rogério, tá? Nós vamos caminhar com o Rogério, eu vou caminhar, é uma escolha que a gente fez também o grupo, e deixar aqui um abraço para todos vocês, obrigado aí pelo momento, foi muito prazeroso e é sempre bom falar, né, do serviço público. Para mim é muito gratificante. Obrigado, Rui, e tamo junto. Eu que agradeço, Bruno. Obrigado pela participação, obrigado por aceitar o nosso convite para trocar esse bate-papo aqui, e sinta-se à vontade para a gente poder, em outro momento, trocar mais assuntos principalmente sobre a política e as gestões do município de Goiânia. Obrigado, viu? Você que nos assiste, deixe aqui no nosso comentário o seu ponto de vista sobre o trabalho do servidor público, sobre a gestão municipal de Goiânia, sobre o serviço público exercido no município de Goiânia, ou aí na sua cidade. Fala daí de onde você é, deixe o seu comentário. Compartilhe esse vídeo para a pessoa conhecer um pouco mais sobre o trabalho do serviço público ao ponto de vista do Bruno Queiroz, e se inscreva aqui no nosso canal para receber as nossas notificações. Deixar um abraço aqui para o nosso produtor Lucimar Farias, da TC Multimídia, que está aqui de trás das câmeras, nos organizando, nos produzindo, tentando trazer aqui esse conteúdo sempre de qualidade para vocês, e que está aí nessa parceria de sempre. Obrigado você também pela audiência. Siga as nossas redes sociais, @Boletim Goiás, em todas as redes sociais. As redes sociais da parceira, a TC Multimídia, @TC Multimídia. E para se manter bem informado de tudo que acontece em Goiás, no Brasil e no mundo, boletimgoiás.com.br. Um general vitorioso jamais cometeu um erro aos olhos do público, ao passo que um general vencido só fez asneiras, por mais que tenha feito melhor o seu procedimento. Voltaire. Uma boa noite e até mais.